Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo e hoje eu quero conversar com você a respeito da queda da taxa Selic. Esse trem caiu mais uma vez e esse trem vai continuar caindo. O que a gente faz agora, Brasil? Olha só, Selic em 5,5. Eu sei que um monte de gente já falou sobre isso, que agora os investimentos na renda fixa vão render menos. Ai meu Deus, e agora a poupança vai render menos. Isso não é nenhuma novidade, isso todo mundo já sabe. Selic, menor patamar da história, então não faz sentido a gente esperar que investimento em renda fixa seja rentável. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Eu quero falar sobre os reais impactos que isso tem na nossa economia, independente de você ser um investidor ou um tomador, independente de você estar empregado, desempregado, seja lá o que for, tá bom? Olha só. A Selic caiu meio ponto percentual, portanto de 6% ao ano para 5,5% ao ano. É isso? É, exato. E aí, a primeira coisa que é importante a gente entender é que o simples fato de reduzir a taxa de juros diminui, consequentemente, o custo da dívida pública. E isso é importante, tá? Não é novidade para ninguém que o nosso país vem aí em uma crise, muitas pessoas desempregadas, um déficit fiscal muito grande. E aí, quando a gente está falando de déficit fiscal, a gente está falando assim, olha, o governo arrecada muita grana com impostos, mas gasta mais do que arrecada, ponto. E aí, esse lance de gastar mais do que arrecada inclui o que o governo gasta com saúde, segurança, educação e etc. e com os juros da dívida, certo? Portanto, se eu diminuo a taxa de juros, eu diminuo o custo dos juros da dívida, portanto o governo vai gastar menos com juros da dívida e, pelo menos em tese, ajuda o governo a sair do déficit fiscal e, portanto, voltar a investir para saúde, segurança, educação e etc. Pelo menos em tese. Então, a gente só tem o que comemorar quando a taxa de juros cai. Outro ponto extremamente importante com a queda da taxa de juros é o valor das empresas. Olha só, uma das metodologias que a gente tem para precificar uma empresa é fluxo de caixa descontado. O que é isso? A gente projeta o fluxo de caixa futuro desta companhia, aplica ali uma taxa de juros e traz isso a valor presente. O lance é o seguinte, que quanto maior for a taxa de juros, portanto maior é o desconto, assim, desta forma, menor é o valor presente dessa companhia. Certo? Menor é o seu fluxo de caixa descontado. Porém, quanto menor for a taxa, acontece que maior será o valor presente dessa companhia e, portanto, a gente tem aqui uma valorização da empresa. Um outro ponto extremamente importante para as companhias é, lá na coluna de despesas financeiras que toda empresa tem quando ela toma juros, toma dívida, etc., essa coluna vai diminuir. Em outras palavras, o que eu estou falando é que o governo vai gastar menos com dívida pública e as empresas tendem a gastar menos com dívida privada. O que, em tese, significa dizer o seguinte: se eu, empresa, estou gastando menos com dívida e se eu, empresa, tenho uma valorização maior em função da queda da taxa de juros, eu tenho mais capital, portanto, eu consigo investir em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia, em criação de novos produtos, etc, etc. Se eu, empresa, faço isso, o que na prática eu estou fazendo é criando oportunidades, geração de emprego, geração de renda, arrecadação de tributos e tudo mais. Portanto, olhando para o lado do governo, queda da taxa de juros é maravilhosa. Olhando para o lado das empresas, queda da taxa de juros é ainda melhor. E olhando para o lado do investidor, aquela pessoa que hoje está com o dinheiro dela na caderneta de poupança, que está lá naquela LFT que não vai render mais nada. E aí, o que a gente faz com essa pessoa? É natural que o próprio investidor queira buscar mais oportunidade, aliás, queira buscar investimentos mais rentáveis. Isso significa necessariamente dizer que o investidor terá que tirar o dinheiro dele da caderneta de poupança e colocar em projetos, em empresas, em investimentos produtivos. Ou seja, quando você tira o seu dinheiro da caderneta de poupança, é claro, a gente não pode ignorar que a caderneta de poupança gera funding para a indústria da construção civil. O que eu estou falando é, o seu dinheiro que está na caderneta de poupança, o banco pega essa grana e empresta para quem quer tomar crédito imobiliário, certo? Então a gente não pode ignorar isso.
Mas quando você tira essa grana na caderneta de poupança e coloca em investimentos produtivos, investe em empresas, por exemplo, até mesmo comprando títulos de renda fixa, dívida das empresas, o que vai acontecer é que as empresas terão mais grana e, portanto, vão investir mais e, portanto, entra naquele outro ciclo que eu falei, de geração de emprego, geração de renda e geração de arrecadação. Portanto, se o investidor está dormindo no ponto, ele vai deixar o dinheiro dele na poupança e vai render nada, vai render menos do que a inflação, tá? Esse é o ponto. Se o investidor deixar ficar dormindo, é isso que vai acontecer. No entanto, o cara que está dormindo está gerando funding para a indústria da construção civil. Se o investidor está um pouco mais atento, ele vai fazer esse direcionamento de capital para o mercado de capitais e, portanto, vai começar a financiar as empresas. A gente tende a ter uma valorização maior da bolsa, a gente tende a ter mais atração de empresas fazendo oferta pública e, portanto, se capitalizando e, portanto, investindo, e, portanto, crescendo e, portanto, gerando emprego. Beleza? Portanto, não há absolutamente nada o que temer, nada o que reclamar com relação à taxa de juros, a menos que você seja uma pessoa mesquinha e pensa única e exclusivamente no seu umbigo. Se você é essa pessoa, aí você está reclamando porque o seu investimento agora rende menos. Agora, se você quer que a economia cresça, que os seus investimentos cresçam, que o seu cliente também cresça, o único caminho é a gente ter taxas de juros civilizadas. E aí, a gente tem hoje a menor taxa de juros da história, aí, de não sei quantos anos, então a gente só tem o que comemorar com relação a isso. Beleza? Então eu quis trazer isso aqui pra gente sair daquela discussão mesquinha de e agora meu investimento vai render menos. Não, não vai, a menos que você esteja dormindo no ponto. Beleza? Conta aqui nos comentários o que você achou desse nosso bate-papo, tá bom? E se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com a galera lá que você conhece, que entende de mercado financeiro, pra gente evoluir essa conversa. Tudo bem? A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo. Tchau, tchau.